Você acredita em Deus? Eu sou Cristina Moro, sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Fortaleza, na IBI de Henrique Jorge, e quero hoje compartilhar com você a Palavra de Deus. Peço que você nos ajude se inscrevendo no canal, tocando o sininho para receber todas as nossas mensagens, que você também possa deixar seu like, seu comentário e compartilhar essa mensagem com seus amigos, com sua família e com aqueles que você acha que precisam ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre credulidade e incredulidade. Em nossos dias nós vemos muitas pessoas dizendo que são ateus, ateias. É bem verdade que hoje todos nós temos a liberdade de crer aquilo que deseja o seu coração. Mas hoje eu não quero enfatizar somente sobre a incredulidade daqueles que negam a existência de Deus. Eu quero falar sobre a incredulidade daqueles que conhecem a Deus e que, infelizmente, a incredulidade delas tem impedido o agir de Deus na vida delas. Não é que Deus precise de nós para agir, Deus não precisa de nós para agir, mas sabemos que Deus não atende às nossas necessidades, Deus atende à nossa fé. A nossa fé, se você vê lá nos evangelhos, perceba que Jesus fala, tua fé te salvou, ou seja, Jesus, nosso Deus, Ele atende a nossa fé e não as nossas necessidades, porque sem fé é impossível agradar a Deus, disse o autor de Hebreus 11, verso 6. Uma pessoa incrédula é alguém que não tem fé, que não confia, que é cética. No Antigo Testamento, entre o povo de Israel, houve muitas pessoas incrédulas, que não confiavam plenamente no Senhor. No Novo Testamento, o evangelista Mateus registrou que Jesus não pôde fazer milagres em Belém, que era a terra de Jesus, devido à incredulidade daquele povo. Que tristeza! Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Está registrado em Mateus capítulo 13, verso 58. A incredulidade também alcançou os discípulos. Em alguns momentos, quando um homem trouxe o seu filho possuído de um espírito imundo, eles temeram, eles não conseguiram fazer com que aquele menino fosse libertado daquele espírito imundo. Eles estavam com incredulidade. Durante a tempestade no mar, eles também ficaram incrédulos. Jesus estava lá dormindo e eles, na incredulidade deles, eles achavam que ia morrer. Jesus chamou eles de homens de pouca fé. Também não confiaram plenamente quando Jesus disse para eles, eles disseram, Senhor, a multidão está aqui faminta, manda eles embora, Jesus, dá vocês mesmo o pão para eles. E eles também, incrédulos, não tiveram coragem de crer e alimentar aquela multidão. Eu quero dizer para você que a incredulidade é algo muito ruim na vida do cristão, pois a incredulidade ela mostra a falta de fé, a falta de confiança que o cristão tem no Senhor Jesus. E nós precisamos combater a incredulidade. Por quê? Porque ela é pecado. Ela ressalta a falta de confiança do cristão para com Deus, em Deus. A falta de confiança do cristão em Deus. E a incredulidade, ela banaliza a soberania de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. E se eu não confio e se eu não acredito, estou banalizando a soberania de Deus. A incredulidade, ela nos impede de receber as bênçãos divinas. Deus, ele tem os seus caminhos, que ao ser humano parece desconhecido aos nossos olhos. Às vezes nós não compreendemos o modo de Deus agir, o modo de Deus falar. E Ele manifesta a sua graça, Ele manifesta o seu poder, Ele se revela aos homens
quem Ele é através da fé que nós temos nele. Ele se revela a nós através da tua graça, da sua forma de se revelar a nós é totalmente desconhecido. E eu quero contar para você uma história de como Deus se revelou a um homem que não acreditava nele. Conta-se uma história que um humilde motorista de caminhão andava por uma estrada de longínquas, muito longe da sua casa, nas estradas americanas do norte. Seu nome era Nunes. Ele jamais aceitava que alguém sequer pronunciasse o nome de Deus perto dele. Religião, então, para ele não tinha importância nenhuma para a sua vida e ele até brigava e discutia com as pessoas que falavam sobre o assunto. Um dia, porém, Deus, querendo mostrar para ele, Deus que para tudo tem sua hora, para tudo tem a sua manifestação, para tudo tem o seu poder de manifestar a sua graça salvadora, resolveu pregar uma peça no Nunes, né? Eu digo que resolveu pregar uma peça porque realmente é algo fantástico como Deus se manifestou àquele homem. Numa tarde, o nosso motorista Nunes, ele viajava em grande velocidade. Quando, a certa distância, ele olhou, avistou bem de longe uma caixa, enorme, no meio da estrada, uma enorme caixa de papelão. E ele não teve dúvidas. O espírito dele era um espírito muito alegre, faceiro. Ele decidiu passar por cima daquela caixa. Então ele mirou bem a caixa e firmou bem o volante e faceiro ele foi em direção da caixa. Contudo, quando ele estava bem próximo da caixa, num gesto contrário à sua vontade, desviou totalmente a caixa da caixa e foi violentamente jogado para fora da pista da estrada. Ele ficou pensando, o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? E voltou com o caminhão para o asfalto, olhou aquela caixa de longe, deixou lá mesmo e foi-se embora de viagem, como se nada tivesse acontecido. E após ter andado alguns quilômetros, ele parou e começou a pensar, começou a refletir. Por que eu quis passar sobre aquela caixa e não fiz? Por que o caminhão saiu do asfalto e quase capotou? Não poderia outro motorista fazer o mesmo e sofrer um acidente? É melhor que eu volte e retire aquela caixa da estrada. E aí Nunes retornou com o seu caminhão, voltou e estacionou o caminhão na estrada e se dirigiu até aquela caixa, a fim de apanhá-la e jogá-la para fora da estrada. Quando ele percebeu que a caixa começou a se movimentar, então ele levantou a caixa e viu que dentro dela tinha um menino que estava brincando dentro daquela caixa. E ele ficou perplexo naquela hora. Ele colocou a criança nos braços e levou para a cabine do caminhão dele. Atirou a caixa lá no mato, no meio do mato, e sem ainda compreender, sem saber tudo o que estava acontecendo, ele começou a chorar. Ele chorou muito e buscou saber quem eram os pais do menino e entregou aquele menino para os seus pais. Deus se fez presente através daquela caixa abandonada no meio da estrada. Deus, ele pode se manifestar na minha, na sua vida de muitas maneiras. A minha pergunta para você é: você está preparado? Você está preparada para isso? A sua fé é suficiente para ver o poder de Deus agindo na sua vida? Queridos, querida, Deus tem diversas maneiras de se manifestar a nós, a mim e a você. O importante é que nós saibamos recebê-lo quando ele se comunica. O importante é que nós saibamos, identifiquemos a sua voz, a sua ação em nossa vida. Então, desconfie das caixas no seu trajeto, desconfie e pense bem, Deus não faz nada por acaso, nada. Se aquilo está ali,
é para que você possa ter atitudes, é para que você veja que Deus está se revelando a você. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, em nome de Jesus. Que você possa ter o coração aberto para deixar Deus agir na sua vida, para deixar Deus fazer os milagres na sua vida. Deus te abençoe. Amém.